tudo, que tudo possa correr em sua paz, com sua paz, que todos nós possamos, Senhor, abrir nossos entendimentos, que possamos compreender um pouquinho da mediunidade do livro dos médios, trabalho de Kardec, Senhor. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada. Com esta prece, pedimos, Mestre, igualmente, para darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então, fica à vontade, Ana, para fazer a mensagem inicial. Consultas. Caminho, Verdade e Vida? Sim, sim. Todos são do... Estamos na sequência, né, do Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Em João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Refirmo-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção, boa notícia da regeneração, renovação. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável, essencial, que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Que página bonita, né, Suzeli? Muito linda, Essa página é muito realmente. bela, sim. Eu vou deixar você comentar. Tudo bem, tudo bem. Se quiser falar alguma coisa, interromper, fica à vontade. A gente vai tentando... Vamos costurando todo mundo, não tem problema. Vamos lá. Deixa eu só acertar aqui o espaço aqui. Um monte de garrafa, um monte de coisa aqui. Vamos lá. Então, todos perceberam, né? Todos que estão estudando e estão acompanhando, a gente gosta de avançar trecho por trecho, e nesse caso aqui não pode ser diferente, né? Primeiro porque essa passagem do Cristo, ela tem um tom provocador absurdo, né? Porque ele tá ali testemunhando a situação. A mulher adúltera, algumas pessoas manipularam aquele aglomerado de pessoas para levar a mulher adúltera até o Cristo, até Jesus, para ver o que Jesus iria responder. Foi talvez um tipo de provocação, mas ao mesmo tempo uma curiosidade, né? Porque, como é que a gente pode explicar isso melhor? O que acontece? Naquela época,
o que as pessoas hoje em dia compreendem o que significa a palavra profeta não é como eles viviam e conviviam com um profeta. Era diferente. Aqui, na atualidade, falar que alguém faz profecia, é profeta, a pessoa fica imaginando que a pessoa fica predizendo o que vai acontecer, fica descrevendo o que vai acontecer, como princípios de profecia, né? Vai até dizer que é mediunidade isso e tal. E o conceito de profeta do Novo Testamento e até mesmo do Velho Testamento não é esse, né? Eram todas aquelas pessoas que possuíam uma postura focada no bem-estar de todos. Então eles reconheciam que era algo que havia alguma marca divina. Então você queria saber qual a opinião. Você queria saber qual era a opinião daquela pessoa para os mais simples problemas da vida. Esse problema não era um problema simples, né? Ele pegar uma pessoa e apedrejar até a morte. Era um ato bárbaro. Então eles sabiam que era um ato bárbaro. E ao mesmo tempo ficava, poxa, mas está escrito na lei. E para poder eu me manter fiel à lei, eu tenho que cumprir todos os detalhes da lei. Eles não entenderam que o não adulterarás não é simplesmente do ponto de vista físico. Não adulterarás é muito mais complexo que isso. Não adulterar é não adulterar todos os princípios divinos. Não é só com relação ao princípio divino relacionado a simplesmente a relação de confiança conjugal, não é isso. Relação de confiança conjugal, que as pessoas chamam de traição, né? A pessoa cometeu adultério, é colocar a palavra adultério numa situação muito pontual. A palavra adultério ela é mais profunda. Então, por exemplo, você diz que ama alguém e de repente fica zangado com esse alguém, até com raiva desse alguém. Ué, como é que você pode estar adulterando o seu sentimento justo e nobre e de bondade para aquela pessoa? Então a palavra adultério ela é muito mais profunda, né? Jesus comenta até no livro Boa Nova, né? Eu já falei tanto aí que eu até botei o livro lá inteiro. Lúcia, não sei se Lúcia conseguiu copiar lá. Coloquei lá no grupo. Por quê? Tem uma passagem do livro que é justamente sobre a mulher adúltera, um dos capítulos. E até os discípulos que conviviam com Cristo, que entendiam, compreendiam profundamente a missão do Cristo, que era trazer a boa nova, trazer o amor e apresentar, gente, vocês entenderam todas as leis de forma errada. A primeira lei é uma lei de amor. E todos eles ficaram chocados, porque eles acreditavam que todos os princípios religiosos era só você dizer que você está junto com um certo endereço físico e com certos hábitos e você já está com o divino. Fechamento. Você está circunscrito no lugar. Você veste roupas igual um monte de gente esquisita. Você pega e começa a falar o idioma e a forma que todo mundo fala. Pronto, você se tornou aquele grupo, você faz parte do grupo. Não é assim que funciona com relação à Boa Nova. Porque, primeiramente, a Boa Nova é uma nova forma de sentir e viver a vida. Por isso que é uma boa notícia. Então, quando eles levaram essa mulher que foi pega em adultério para que o Cristo fizesse algum comentário, tem os dois lados da moeda a se observar. Um, que era um lado verdadeiro. Eles achavam estranho ainda existir na lei de Moisés. E vocês sabem como é que funciona, né? Moisés não estava mais junto com eles há muito tempo. Quem disse que isso realmente é uma lei de Moisés? Hoje em dia todo mundo passa a desconfiar de tudo e de todos. Mas ninguém para desconfiar disso. Quem disse que foi realmente Moisés que escreveu essa lei, que toda mulher que foi pega adultério deve ser apedrejada até a morte? Quem sabe não foi alterada depois? Essa lei foi alterada depois, né? Enfim, mas já estava descrito
dentro dos rituais, dentro da liturgia, de convivência espiritual lá entre eles, que haveria a possibilidade deles realizarem, por exemplo, o divórcio, em casos extremos. Isso já fazia parte do hábito social entre eles, né? O que acontece na situação aqui mais grave é que houve ali uma provocação, né? Houve ali um intuito de provocar realmente e observar se o Cristo ia falar contra Moisés. Porque ele sempre falou, eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento. Então, fica uma situação difícil, entendeu? Porque se ele falou isso, é lógico que todos vão tentar fazer com que ele tropece e tenha opiniões pessoais. E ele o tempo todo sempre falava, eu estou exercendo a vontade do Pai. Essa é a opinião do Pai. Eis a situação do Pai. Né? Tal situação, o Pai me inspirou e eu consegui falar a palavra correta. Ele sempre atribuiu a Deus a todos os seus feitos. Ele nunca falou, fui eu sou o tal. Ele não fez isso em nenhum momento. Você não vai encontrar Jesus fazendo isso. Mas foram fazer com que tentar obter uma opinião pessoal dele. E ele vai e reverte a pergunta impressionante, né? De uma forma impressionante. Todos estavam querendo julgar aquela mulher, mas todos adulteram todos os princípios da vida. Então você tem acesso às terras, você tem acesso à riqueza, você tem acesso a uma N situações aqui na Terra. Quem disse que você está acessando todos esses recursos e deve exercer esses recursos, mas somente focado no dia a dia da vida? Somente focado nas emergências e nas obrigatoriedades sociais. Quem falou isso para você? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Ah, mas eu não sei o que fazer se não for essas emergências, essas obrigações sociais. Então pergunta, né? Então pergunta. Então, hora de você consultar ao Cristo. Como que você consegue santificar todos os seus atos? Como é que você consegue santificar todos os seus pensamentos? É um treinamento, é um exercício. Estar em sintonia com a Boa Nova é um exercício contínuo. Ele é diário, minuto a minuto. Ah, mas às vezes eu fico cansada. Ah, mas às vezes eu fico dolorido. Ah, mas às vezes eu fico aquilo. Tudo isso são reações que por vezes usamos como desculpa para não ter que parar para pensar e consultar o que seria o melhor a fazer. Esse é o grande problema. Então, temos que compreender essa máxima que o Cristo exemplificou. E, em primeiro lugar, ele nunca está preocupado em desconstruir regras apontando erro, apontando falta. Ele sabe desconstruir com total elegância. E essa elegância não é acusando ninguém. É uma elegância no sentido de uma opinião mais divina, de uma opinião que une a todos. Todos vão se observar que todos possuem a mesma doença. Qual é a mesma doença que todos nós possuímos? E nós percebemos isso ao reencarnar aqui na Terra. Todos nós possuímos a essência do que significa a palavra pecado. A essência do que significa a palavra pecado. Não a palavra pecado em si, como foi atribuído em outras instituições, outras religiões. Não é isso. A questão é, existem algumas ideias, existem alguns princípios que nós vivemos em que nós achamos que é a verdade, em que nós achamos que é o certo. Ué, mas se você já acha que é o certo, por que você vai consultar aquilo que você já acha que está certo? Você nunca vai procurar transformar nada, você já está tudo certo. Agora, se você parte do princípio que todos os fundamentos que você atribui no seu dia a dia, todos eles, você não alcançou uma sublimidade maior de bondade, uma sublimidade maior de compreensão, uma sublimidade maior de perdão. Aí você para e pensa, peraí, talvez eu esteja agindo e reagindo com as pessoas com certo nível de qualidade de bondade que eu poderia estar agindo muito melhor. Como é que eu poderia fazer isso? E tu, que dizes? Jesus,
E você, Jesus? O que você me diz disso? E as inspirações vão chegar, porque não existe uma alma aqui na Terra abandonada. Nós estudamos lá no ESD, eu sei que eu sou chato, eu vou ser chato com isso, porque quando estudamos isso no ESD, todo mundo tomou um susto. Quando fomos estudar sobre o anjo da guarda, o espírito protetor, lá foram descritos uma série de fatos, uma série de situações que a gente não percebe. E ele deixa claro, ele nem bota assim mais ou menos, não. Ele fala claramente que esses espíritos te ajudaram a aprender a andar, te ajudaram a aprender a falar o idioma. Ou seja, enquanto você estava no corpo físico, enquanto você estava fora do corpo físico, durante o sono. Te ampararam continuamente e continuam te amparando, te assessorando nos mais mínimos detalhes. Agora, você para e pensa, acalma, baixa a inquietação, acerena o seu coração e busca aurir recursos mais nobres, com consultas mais dignas, porque eles estão habilitados e continuamente estão nos estimulando. Perdoa, age com bondade. Se preocupe com o próximo. Se preocupe com todos. Você é parte ativa na criação divina. Você não é simplesmente estagnado, trancafiado com princípios como se fossem raízes, que você fica fixo no lugar. Não é isso. Você está sempre com mobilidade, interagindo com outras pessoas. Algum motivo existe para isso. Transforma esses recursos em recursos salutares para todos. Anime uma disposição maior, de alegria, de contentamento. É isso que é o grande chamamento da Boa Nova. Mas se você não consultar nos seus momentos mais íntimos, fica difícil. Então, depois dessa volta toda, ele comenta o seguinte: sim, havia ali um espírito de má fé, ou seja, de má vontade para tentar ver se pegava ele, né? Mas Jesus sempre apresentou que sempre a palavra firme, incontestável e cheia de sabor divino. Ah, então quer dizer que temos que ser assim com as pessoas? Temos que ser firmes, incontestáveis e um pouquinho de sabor divino? Não, isso é Jesus, tá? Isso é Jesus. Isso é Jesus. Ele estava com essa missão, uma missão que o Pai delegou ele. A nossa missão é aprender com o exemplo de Jesus. Mas não é pegando só o que a gente gosta de fazer, não. Tem gente que gosta de ser firme com os outros. Porque, de repente, a pessoa foram firmes com eles, consigo mesmo, né? Alguém foi muito firme com você. Aí você, agora chegou minha vez de eu ser firme com os outros, né? Não é nesse sentido aqui, não. Firme em não ceder aquela explicação, e não ceder aquele exemplo, né? Todos estavam contra e ele não precisou agradar a multidão. A multidão quer apedrejar as pessoas. Então deixa, né? Deixa apedrejar. Não, ele foi firme. Aqueles que tivessem erro, que atire a primeira pedra. Ele não tentou agradar a multidão. Isso é uma firmeza de postura, de posição, de se posicionar ao lado da verdade. E se posicionar ao lado da verdade tem um preço alto. O preço nesse planeta é muito elevado, né? A gente já sabe como essa história ela se propaga, né? Então, referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Jesus não é alguém distante. Ele vê a Terra propositalmente, para demonstrar por exemplos reais, vivos, de que, sim, é possível animar um corpo físico igualzinho de vocês, igualzinho, sem tirar nem pôr, e viver uma relação profunda com Deus, porque Deus habita em cada um de nós. E qual é a criatura mais importante para Deus? É o próximo. E como Jesus conviveu com todos que estavam à sua volta? Sempre com gestos de carinho, de amor, de atenção, de preocupação, de zelo. Mas eu não sei fazer bondade igual a Jesus. Exatamente, por isso que a gente reencarna, né? É para isso que a gente vive, é para isso que a gente nasce, renasce, para aprender a se desenvolver em amor e sabedoria. Não é um caminho simples, não é um caminho fácil.
Então, os ensinamentos e os atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. Para todas as questões da vida. Nenhuma ou duas, não. Todas. Ah, mas esse problema assim, assim assado, como é que eu vou fazer? Eu não consigo viver com esse problema. Não, você não consegue viver enquanto você não acha a solução. Quando você achar a solução, você fala assim, nossa, que problema bobo. Passa 10 anos, nossa, que problema bobo. Era só ter pensado assim, é só ter reagido assim, é só compreender dessa maneira. Por que eu não pensei nisso antes? Sim, isso se chama experiência. A gente só sabe como nós vamos reagir diante do furdunço, diante do problema. Não é diante de ficar imaginando tudo paradinho, sentado, escrevendo um livro sobre como viver a vida sem estar vivendo nada, sem estar experienciando nada, né? Então, e é por isso que ele comenta aqui, ó, o homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros, né? Fazer inquéritos da inteligência. Você vai consultar um advogado, né? Para acessar algum recurso, você vai ter que pagar um preço de sacrifício para alcançar as relações do que se considera na Terra de justiça. Porque, na verdade, é isso, né? Quando você acessa a justiça da Terra, a justiça aqui da Terra, dos tribunais tradicionais, é que, vamos supor, você tem um problema com alguém, e aí você vai colocar a pessoa na justiça, vai processar a pessoa. Você está abrindo mão de resolver esse problema com a pessoa. E a pessoa vai abrir mão de resolver esse problema com você. E você está transferindo para uma terceira pessoa resolver por você o problema. Isso é caro. Isso é muito caro. Isso não é barato. Essas pessoas têm mais o que fazer da vida. Elas vão parar o que estão fazendo da vida dela para tentar analisar o problema, né, e seguir todo o ritual de igualdade, seguir todo o ritual de compreender que todos têm que ter acesso a se explicar, acesso a trazer informações, aquela coisa enorme de problemas, de horas e horas e horas, e páginas e mais páginas e mais páginas descrevendo a opinião de cada um. Mas você está abrindo mão de resolver diretamente o problema. Não sei se todo mundo já percebeu isso. A justiça da Terra funciona assim. Ah, eu não vou resolver o problema com o fulano. Criar um problema. Eu vou chamar a justiça da Terra para a justiça resolver o problema. Mas você está abrindo mão de você resolver. O que você acha que é certo e errado não vai ser a referência para aquele juiz, para aquela corte, né? Para aquele grupo. Esse é o princípio básico da justiça aqui na Terra. Você está abrindo mão de resolver os seus próprios problemas que você tem com terceiros. Certo? E o que Jesus está falando? Não tem aquele problema que você tem de si para consigo? Eu vou dar opiniões e vou te ajudar para tomar essas decisões. De graça. É o contrário, de graça. Né? Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. Então, isso aqui é importantíssimo, gente. Ele podia falar assim, ó, basta que a alma procure a oração. Não adianta, né? Isso não adianta. Ele tem que procurar também o equilíbrio. Equilíbrio do quê? De subir em cima de uma madeira e ficar se equilibrando? É equilíbrio físico? Não, é lógico que não. São várias questões aqui essenciais que ele trata como equilíbrio. É equilíbrio emocional. Equilíbrio dos seus pensamentos. Meu Deus, por que você está pensando pior do outro? Por que você está pensando pior dessa situação? Por que você está vivendo e sofrendo agora algo que não existe ainda? Então, por que você está causando um desequilíbrio imaginando o pior? Então, existem pessoas que vivem, preferem sofrer antes de chegar realmente ao sofrimento. Está tão acostumado a sofrer, já reencarnou tantas vezes, já sofreu tantas vezes, que a pessoa entra nesse clima, quer saber? Eu vou sofrer agora, que aí quando chegar o sofrimento mesmo, eu já estou em 80% de sofrimento, quando chegar em 100% já está tudo safo. Só que você tá estendendo a situação de sofrimento, de dor, à toa. E nisso você promove desequilíbrios profundos. Profundos.
E é justamente o contrário do que se chama de quietude. Essa quietude que ele está falando aqui, nem ficar em silêncio não, gente. Nem ficar em silêncio não, tá? Tem gente que está em silêncio, mas está com a mente acelerada, só pensando loucuras, só pensando situações difíceis. Meu Deus, que não sei o que, isso aqui lá. Meu Deus, que não sei o que, isso aqui lá. A pessoa vive em aflição o tempo todo. A pessoa está aflita o tempo todo. Então, o equilíbrio e a quietude é no sentido de aquietar o seu coração. Para de ficar animando sentimentos doidos. O equilíbrio é, pelo amor de Deus, para de criar problema onde não tem. Aonde não tem. Esse é o princípio básico. Eu tenho que conseguir ter equilíbrio. Ah, mas eu só consigo ter equilíbrio ouvindo uma música, tocando som, fazendo isso, fazendo aquilo, ficando no lugar em calma, em paz, num lugar sossegado, no meio do campo. Poxa, lindo, maravilhoso. Só que você não está mais nessa etapa. Isso é a etapa do jardim de infância. Jardim de infância, você podia fazer um retiro espiritual. Agora não. Você vai ter que aprender a manter a postura de equilíbrio e quietude no meio do furdunço, no meio da confusão. Senão você vai ficar assim, então eu não pude ir para tal lugar, não vou ter paz. Eu não pude tocar aquela musiquinha, não vou ter paz. Não existe isso. Dentro de cada um de nós existe um altar divino. Dentro de cada um de nós existe uma essência divina. E nós temos que aprender a silenciar os sentimentos e os pensamentos que geram ruído, que geram barulhos, que geram inquietação. Acalma os seus pensamentos, ouve os cachorros, os latidos, a porta rangindo. Fica observando isso tudo em termos de audição, fecha os olhos. Ouve tudo que está à sua volta. E você percebe que você não faz parte disso. Você não faz parte desse ruído acústico, mecânico. E que existem sentimentos que você é que gera, você é que propaga. E você quer propagar sentimentos mais equilibrados. Você quer propagar pensamentos mais relacionados à paz e harmonia, com quietude. Mas e quando vem a oração? Oração é o momento oros. Já conversamos sobre isso. A alma tem que ter consciência do que ela está buscando. Você tem que falar. Mestre, eu não estou conseguindo nessa situação do trabalho, eu não estou conseguindo nessa situação de convivência manter coerência. A pessoa falou isso para mim, eu fiquei muito ofendido. Eu não consigo perdoar. Momento oração. Você fala como se estivesse do teu lado. É um momento oração, oros. Tem que botar para fora, você tem que falar. E é um exercício importante. Não precisa ficar falando por aí, igual um doido por aí, né? Você pode falar mentalmente. Você não precisa verbalizar. Mas na sua oração você tem, meu Deus, eu não estou conseguindo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso compreender qual a melhor forma de agir, porque eu não tenho essa experiência. A gente não tem costume de fazer isso. De admitir o que a gente não tem experiência. Olha, essa situação assim assado, eu não sei resolver. Eu não sei nem qual a melhor forma de resolver. Não é que eu não sei resolver. Eu não sei nem sequer qual é a melhor forma. O que seria uma forma mais positiva? Né? Porque a gente já descobriu que tem três caminhos principais de solução de problema. Uma é que você piora o problema, torna ele pior ainda. É o lado negativo do gráfico. O outro é igualar a zero. Eu não vou fazer nada e que se dane tudo e eu não estou preocupado com nada. Está igualando a zero, solução trivial. E o que também é igual a deixar tudo pegar fogo. E o terceiro caso, que é a situação positiva, que aguarda a sua contribuição, do seu sentimento, da sua lógica, dos seus princípios, em atuar naquela situação e transformar para algo positivo. Esse é o grande problema. Positivo para mim mesmo? Não, ao contrário. Positivo para todos. Um bem só é um bem de verdade quando ele atende a todos. Mas o que eu estava imaginando de solução era só para mim mesmo e prejudicava todo mundo. Não, então não é um bem, né? Não é um bem. Então a gente tem que começar a entender isso. Esses princípios, né? Pedi, buscai e batei. Então você está pedindo para se transformar.
na oração? Na oração você está admitindo o seu orgulho, a sua vaidade. Você está admitindo. Como é que eu posso transformar isso? Poxa, lá no trabalho eu queria que todo mundo me reconhecesse. Eu queria que todo mundo gostasse de mim. Eu queria que todo mundo batesse até palma. Por pouquíssima coisa que eu faço lá. É o seu orgulho demandando reconhecimento do mínimo que você faz. Nós somos assim. Não se enganem. A questão é, você para no momento da oração e fala, Senhor, não é que eu fico procurando palmas para tudo que eu faço, mesmo sabendo que eu estou fazendo o mínimo do mínimo, o mínimo de esforço, e eu sei que eu poderia estar fazendo muito mais. Eu sei que poderia estar alavancando e contribuindo com diversas outras atividades, mas eu quero fazer o mínimo. Eu não quero fazer muito trabalho, porque trabalho dá muito trabalho. É momento oros, momento oração. Você tem que falar. Orar é falar. Você tem que falar o que vai no seu íntimo. Porque nós vivemos esses duelos. Não se enganem. E vamos viver por um bom tempo. Então, o momento dessa consulta, você vai consultar em relação a isso. Poxa, mas como Jesus podia pensar isso? Como que poderia ficar assim assado? Existem até outros versículos da Bíblia muito, muito complexos de entender. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí você fica assim, manso? Vai herdar a terra? Como é que a pessoa mansa vai herdar a terra? A pessoa pode se cavar um buraco, achar uma cova, achar uma gruta, se enfiar lá e se fingir de manso. Qual é a lógica disso? E você começa a perceber que até os exemplos básicos, as explicações básicas do Cristo não são tão simples assim. São altamente sofisticadas em sentimentos e em pensamentos. É extremamente complicado de compreender. Não é tão simples. Você vê Kardec desenvolvendo aqueles pensamentos com os comentários dele após as páginas que ele recebia sobre aquele assunto. Você vê que tem um trabalho ali pesado dele tentar dilatar, expandir, explicar um pouco mais o que a página já estava explicando. Mas o que ele percebia? O que Kardec percebia? Nós não estamos com sentimento suficientemente refinado para entender esse aspecto. E ele tentava abrir, explicar um pouco mais, esgaçar os tecidos do nosso mundo íntimo. Esse é o grande problema. Então, quando ele comenta aqui depois na frase seguinte, que eu pintei aqui azul, ó, o mestre falar-lhes-á na boa nova, falar-lhes-á na boa nova da redenção. Aí tu fala assim, caraca, que frase doida é essa? Tem frases que até mesmo Emmanuel escreve e ele deixa para a gente correr atrás. O mestre falar-lhes-á na boa nova, na boa nova da redenção? Não entendi. É a boa notícia. A boa notícia, não no sentido de uma informação simplesmente, mas o seguinte, eu quero que vocês, absorvendo esse ponto de vista de bondade, de que quer enxergar o melhor em tudo, que observa tudo com muito amor e carinho, que observa tudo com outros olhares, com outras formas de interpretar a vida, isso é a boa notícia, isso é a boa nova, isso é o Evangelho. Ok? Mas ele está falando o quê? Da regeneração, ou seja, da redenção. Né? Deixa eu botar aqui para... da redenção. Aqui ele está falando, então peraí, existe um evangelho e existe um evangelho diferente. Existe um evangelho de Deus, um evangelho de Jesus e um evangelho da redenção. Não, os três são a mesma coisa. Os três são a mesma coisa. E esses três estão dizendo o seguinte, olha, existe uma forma de você sentir a vida, existe uma forma de você se entusiasmar com os princípios regeneradores que estarão à sua disposição, que só você pode executar. Só você vai se renovar. Mas se você não tiver esse ponto de vista, essa forma, como se fosse uma bondade genuína de enxergar a vida, se você não reconhecer, por exemplo, basal, primeira lei, se você não reconhecer Deus como infinita bondade,
infinito amor e justiça, se você não entender isso, não entender esse princípio básico e consolidar no seu coração, você não está vivendo a boa nova. Você vai começar a olhar para as situações da vida e falar assim, puxa vida, onde está Deus que não está vendo isso? Puxa vida, que coisa absurda aquilo ali. Puxa vida, como é que aquilo ali assim pode funcionar e pode acontecer? Você começa a se arvorar de querer questionar e julgar o que Deus escolhe ou deixa de fazer, faz ou deixa de fazer. Então a psicose alucinada. Ele está falando, esquece essa forma de sentir a vida. É isso que essa frase quer dizer. O mestre falar-lhes-á na boa nova da redenção. Ele está dizendo, o mestre vai falar com você e você só vai conseguir ouvir se você tiver com o seu coração aberto a receber essa informação, a receber essa notícia, a receber essa forma de enxergar a vida, com muito mais bondade, com muito mais carinho, com muito mais zelo e compreensão, que todos estão matriculados na mesma escola e todos também estão internados na mesma instituição, chamada Terra, tentando curar os seus próprios erros essenciais, os seus próprios erros estruturais. Puxa vida, reencarnei e fui egoísta. Puxa vida, reencarnei pobre e fui egoísta. Puxa vida, reencarnei rico e fui egoísta. Puxa vida, reencarnei em meia condição, fui egoísta. Aí você para e olha 30 encarnações para trás, cacetada. Eu fui egoísta todo o tempo. Depois eu fui egoísta com o tempo. Né? O filho, o sei quem, o parente, não sei quem. Alguém queria o meu tempo. Mas não posso gastar meu tempo, né? Meu tempo é precioso. Aí eu fui egoísta com o meu tempo. Eu fui egoísta com as minhas palavras que eu podia tratar de bondade, tratar as pessoas com carinho e preferi não falar nada. Mas vai que vai me entender mal, vai ser difícil, vão ficar com raiva de mim. É esse o grande problema. A experiência passa. O que ele está dizendo é, existe uma forma de você sentir a vida, de ter vivacidade, de querer realmente animar, de animar o conceito dessa boa notícia. Qual é a boa notícia? As condições de você regenerar o seu mundo íntimo, regenerar a sua consciência, já está à sua disposição. Só que você não quer fazer. E ele vai falar para você, já está à sua disposição, só falta você começar com o princípio, o primeiro sentimento, aceitação. O segundo sentimento, reconhecimento. Reconhece, meu Deus, a bondade divina em tudo que nos cerca, a favorecer, a estruturar todos esses patrimônios da vida maravilhosos. E Deus está nos convidando, participe aqui comigo. Colabore aqui comigo nesse jardim da vida. E Ele está aguardando a nossa contribuição de harmonia e paz, que é diferenciado, porque Ele nos criou de forma completamente individualizada, não somos iguais, não. Cada um tem uma essência um pouquinho diferente. Então Ele aguarda que essa diversidade de pensamentos e sentimentos vão conseguir populacionar a grande harmonia dessa grande sinfonia da vida. Só que todos vão ter que estar com boa disposição, com coragem e disposição de querer fazer um bem maior do que vocês estão acostumados a fazer. De querer produzir harmonia maior do que você está acostumado a fazer. De buscar se sacrificar mais do que você está acostumado a fazer. De renunciar aos seus próprios desejos mais do que você está acostumado a fazer. E vocês vão parar para observar que a vida é totalmente assim, né? Quando você tem filhos, você meio que se acostuma a renunciar a uma série de princípios, uma série de posturas. Você se acostuma e depois vira um hábito. Né? Tem até pessoas que depois que têm filhos têm dificuldade de não ser mais mãe, não ser mais pai. Cresceu, acabou. Não é mais mãe nem mais pai. Os filhos cresceram. Acabou. Aí a pessoa fica com saudade de ser pai e ser mãe. Mas não é uma saudade. É porque foi algo incrível viver aquela experiência. E a pessoa quer viver cada vez mais. Porque sabe que aquela experiência está em progressão. A própria experiência de ser pai e mãe está em renovação.
Você está se renovando, está se melhorando cada vez mais. E você passa a admirar esse princípio. Agora, imagina se você sempre se predispor a enxergar as situações da vida com muito mais carinho, com muito mais harmonia, diante dos mesmos contextos. Imagine se você pudesse voltar atrás 30 anos. O que você faria diferente? Como você reagiria diferente com a consciência que você tem hoje? Aí você começa a perceber, nossa, não é que uma parte da minha consciência foi renovada? Não é que parte dos convívios que eu estou até desenvolvendo, estou tentando melhorar, eu estou me arrastando, mas está avançando? E o que ele está falando? Se você admirar, se você respeitar cada vez mais, em termos de reconhecimento, tá, gente? Respeitar em termos de reconhecimento. Reconhecer a grandeza que é o projeto da reencarnação. Reconhecer a grandeza que é o projeto, como se misturam todas as consciências orientadas por um projeto divino. Se você reconhecer todas essas manifestações divinas, você vai estar vivendo já a boa nova. Porque você já vai tratar tudo isso com mais respeito. Você vai olhar para todas as pessoas com muito mais respeito, com muito mais admiração, porque você sabe que cada uma dessas pessoas é uma centelha divina e que Deus soprou da mesma maneira, dentro dessa mesma consciência, para formar essa consciência. E deixou claro que cada uma delas virá evoluir de uma forma diferente, mas todos com o mesmo destino. Então é importantíssimo a gente perceber alguns aspectos dessa frase, porque a frase é esquisita, né? O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Como assim na boa nova? Como assim ele vai falar na boa nova? Ele vai falar, né, na forma que ele enxerga a vida. Essa é a boa notícia. Ele vai trazer uma nova forma de você enxergar a vida. Você só enxergava a vida no modo tudo bom e nada presta. Nossa, isso aqui é bom, mas não presta. Ah, aquilo ali é bom, mas não presta. Né? Porque as pessoas estão no esvaziamento da sua própria consciência. Aquilo que você achava que era incrível, depois você descobriu que não era tão incrível. Começa aquele esvaziamento, porque a pessoa não consegue ver propósito. Tudo que nós não enxergamos propósito, nós declaramos automaticamente, é intrínseco da gente. A gente não consegue desligar isso. Automaticamente a gente considera como não digno de continuar observando, vivendo aquilo. Você não vê propósito. Então muitas pessoas, que por vezes até mesmo cometem suicídio, não vê propósito na vida. Acha que ela não é importante. Por que Deus me criou? Por que eu acho que todo mundo é mais importante do que eu? Olha só que doideira. A pessoa acha que todo mundo é mais importante que ela. Ela não consegue observar que todos estão sendo convidados a colaborar em momentos e situações diferentes na mesma construção divina. A construção da vida, como nós enxergamos, é um convite. Ora você reencarna em posições subalternas. Ora você reencarna em posições de liderança. Ora você reencarna em posições de auxílio, de amparo. Em posições diferentes, para adquirir experiências diferentes e você poder exercitar os seus potenciais de forma diferente. Então a gente precisa entender quando ele fala o que é esse verdadeiro evangelho. Senão tu não vai ficar achar que o evangelho são as palavras que estão escritas na Bíblia. Não é isso. Jesus veio explicar o seguinte, é uma experiência de vida. É querer sentir a vida segundo os pilares e os princípios que ele apresentou. Nem para pegar os 10 mandamentos e falar assim, não estou matando ninguém, né? Tem várias pessoas que vão reencarnar, vão desencarnar e vão perceber isso. Né? Poxa, mas eu estava seguindo os 10 mandamentos. Eu não roubei ninguém. Eu não matei ninguém. Eu não cobicei a mulher do próximo. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. Só que aquelas palavras ali são muito mais complexas que isso. Elas não estão tratando do sentido material. Elas estão sendo direcionadas para o espírito imortal. Então, finge que você não tem mais corpo físico. Você está lendo essas mesmas leis.
O que tem a ver essa relação de cobiçar a mulher do próximo? Não cobiçar a mulher do próximo. O que isso tem a ver se você não tem nem mais corpo físico? Mas, então você vai pensar o seguinte, peraí, eu posso estar cobiçando a alegria daquele casal. Eu posso estar cobiçando a harmonia daquele casal. Eu posso estar com sentimentos até de tristeza ao observar a felicidade daquele casal. Sim, exatamente. É o que as pessoas, é o que aqui na Terra a gente chama de inveja, na língua portuguesa. É um sentimento contrário ao equilíbrio. É um sentimento contrário à quietude. Porque ele queria estar vivendo aquela realidade. Mas ele não observa que Deus obrigou ele a observar que existem outros que estão em harmonia. E que ele precisa ficar feliz pela felicidade do outro e aprender a construir essa felicidade que ele deseja. É uma construção. E está deixando claro, olha, tá vendo? Pequenos lampejos de harmonia, de felicidade, são possíveis, mas requer esforço de construção. Isso você adquire na experiência da reencarnação. Você vai ter que viver. Mas eu vou ter que ter essa visão positiva da vida. Isso se chama boa nova. Você quer enxergar o melhor em tudo. Você quer enxergar a vontade divina em tudo. Se você não buscar fazer esse exercício, fica muito difícil viver aqui na Terra. Muito difícil. Porque você não vai entender essa boa notícia da regeneração. Daí vem a ideia da redenção. Né? Da redenção. Uma boa notícia da regeneração, renovação. Você quer renovar os seus sentimentos. Então, frequentemente, surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Claro que vão surgir. Senão a vida não tem graça, né? Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. Realmente, ele não pode ignorar. Né? Ele tem que... poxa, eu sou contra o capitalismo. Eu sou contra isso. Começa um monte de ideia doida. Tá, então para de pagar conta de luz. Vão cortar sua conta de luz. Não paga isso. Não compra comida. Não alimenta seus filhos. Deixa eles morrer de fome. É lógico que os costumes e as tradições mandam resolver problemas. E essa dinâmica existe por algum motivo. Mas existem outros problemas que estão relacionados aos nossos sentimentos que são mais complexos. Por exemplo, poxa, eu vou ter que ficar arrumando dinheiro para criança, arrumando dinheiro para isso, para aquilo, e eu? Quando que eu vou arrumar para mim? Quando que eu vou ficar me sentindo feliz em conseguir o recurso financeiro onde só eu vou gastar? Aí quando você fala isso durante a oração, você já se observa, nossa, que coisa orgulhosa, que coisa assim de egoísmo, que coisa esquisita. Você mesmo se escuta falando de forma egoísta. Pô, como é que eu posso imaginar que em algum momento eu pudesse desenvolver ou trabalhar alguma coisa onde somente eu teria o retorno? Eu faria só para mim? É muito estranho isso, esse conceito é distorcido. E você passa a querer transformar esse conceito. Você não quer mais aprender música? Para você. Você não quer mais fazer uma escultura? Para você. Você não quer mais plantar nem sequer rosas no quintal, porque você não quer que seja só para você. Você nem sequer quer lavar louça, se só tiver o seu copo. Não tem graça mais. Você quer esperar um monte de louça, porque você tem aquela sensação, estou lavando para todos, não é só para mim. Aí, de repente, você vê só o seu quarto está sujo, e de todo mundo, todo lugar, a sala está tudo limpo. Aí você não tem graça. Eu queria limpar regiões e locais que eu não vou usar. Não faz sentido. Você começa a querer buscar outras formas de sentir a vida. Né? Você começa a observar que tudo está construído para você renovar através de experiências completamente diferentes. Só que é um esforço individual e um esforço de se empenhar nessa direção. Né? Então, no entanto, é indispensável, ou seja, essencial, que o aprendiz do Evangelho, ou seja, o aprendiz dessa boa nova de redenção, de regeneração. Né? O planeta não é de regeneração? Né? A gente não quer que ele se torne de regeneração? Provas e expiações, você não está escolhendo nada. Regeneração é por escolha.
Você quer transformar esses sentimentos. E ele começa agora. Então, o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta, agora dessa parte é importante, hein? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Parece incoerente a frase, né? E a resposta não se fará esperar. Ela não vai ficar parada esperando, com uma divina luz no grande silêncio. Né? Tipo, você não teve resposta nenhuma, e aonde eu fiz a prece estava iluminado, e a mesma luz, e ficou a mesma luz, iluminada. Ou então alguém fala assim: Senhor, me ilumine. Já vi as pessoas falando isso, né? Uma vez eu vi uma pessoa até falando isso: Ah, Senhor, me ilumine, Senhor. Eu fiquei assim, mas o que a pessoa está pedindo? Eu não entendi. Né? Fiquei sem graça de perguntar, mas me deu vontade de perguntar. Não entendi. O que se chama de ser iluminado? Né? O que é ser iluminado? É você ter uma escolha melhor? É você conseguir enxergar a vida de uma forma melhor? O que é ser iluminado? Então ele bota aqui, ó, e a resposta não se fará esperar. Ela não vai ficar parada esperando, como divina luz no grande silêncio. As situações surgirão como intuição, com uma nova sensação. Você vai sentir a vida de forma diferente. Caramba, não é que eu é que entendi a vida de uma forma diferente. Não é que eu estava sentindo a vida de uma forma diferente. Uma forma truncada, que não tem a ver com a realidade. Por isso eu estava em sofrimento. Por isso eu sentia tanta contrariedade. Agora eu entendi. Eu queria forçar a felicidade funcionar de um jeito. E a felicidade só tem uma forma de funcionar. É quando agimos e reagimos com carinho, com amor, com verdadeiro amor, o tempo todo. Se você está exalando o amor o tempo todo, você está vivendo a realidade que o Cristo trouxe para todos nós. Né? Então, essa consulta durante a prece, nós temos que fazer o tempo todo. Porque nós estamos admitindo: eu não consigo resolver isso ainda. E eu não consigo me superar nisso, naquilo. Mas não se enganem. Isso não vai ser a resposta não será silenciosa. Ah, eu queria tanto aprender a ter paz. Vão surgir situações que vão tentar arrancar o pouco de paz que você tem. Ah, eu queria tanto aprender a ser mais bondoso. Vão surgir situações em que as pessoas vão arrumar alguma confusão com você para aguardar você fazer a bondade na condição mais extrema. É quando você está na condição de vítima. Todos passam por isso. Chico, todo mundo. Não tem essa, né? A máquina chamada Boa Nova da Redenção é a mesma para todo mundo. Não importa se você conhece as engrenagens ou não. Tem que engrenar e lubrificar e viver essa essência, não tem jeito. Gente, só falta um minutinho. Eu vou abrir uma nova sala e aí lá, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente pode prosseguir lá, tá? Desculpa aí que eu falei demais. Vamos lá. Vou mandar o link para vocês agora, tá? Mesmo. Com certeza. Tentar melhorar o mais rápido possível. Não, mas tudo é seu tempo, fica tranquila, vai conseguir melhorar. Todos nós já estamos melhorando, porque a lei de progresso divino, ela meio que empurra a gente mais para frente do que a gente tem consciência. Agora, o que ele está convidando para a gente, em termos de o que é regeneração? Regeneração é você querer evoluir por vontade própria. Resumidamente é isso, tá? Qual a diferença entre o planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração? É que provas e expiações é Deus orquestrando a evolução para você, sem você ter consciência disso. E regeneração? É a mesma situação, só que você está à frente, querendo conduzir conscientemente a sua própria evolução. Né? Como a gente ainda está naquela época ainda difícil, né? Porque a gente tem uma tendência a cair num prostracismo. Eu não me amo mais. Eu sou uma pessoa horrível. Eu sou uma pessoa não sei o quê. Entende como é que isso é ainda comum ainda no nosso psiquismo? Então, sabendo disso,
A gente ainda está ainda se arrastando no provas e expiações. Né? E vamos entender coerentemente, né, o que significa provas e expiações, tá, gente? Não é que Deus fica te castigando, não. Deus não castiga. Deus nos ama profundamente. Mas Ele deixa a nossa participação nesse grande projeto chamado criação divina. Olha, você quer criar um monte de doideira e quer viver essa doideira? Eu vou deixar você experimentar, fica à vontade. É igual em tudo na vida. Você quer aprender pelo caminho mais fácil ou pelo caminho mais difícil? Por enquanto, a gente tem optado pelo caminho mais difícil. Conscientemente, infelizmente. Ou talvez inconscientemente em relação às verdades divinas. Né? A gente não tem buscado a nossa essência divina. A gente não busca isso. Ah, eu sou ruim. Ah, eu não presto. Aí você fica assim, ué, que estranho, você está falando isso e diz que Deus é sábio? Não, Deus é infinita sabedoria. Mas você está dizendo que você não presta, então está dizendo que Deus construiu tudo errado. A gente não pode viver essa contrariedade, né? Viver com ideias contrárias ao mesmo tempo, né? A gente precisa dinamizar esse pensamento, né? E não viver, e não querer coexistir ideias contrárias, né? Senão a gente fica nessa provas e expiações para sempre. Como é que você sai de provas e expiações para regeneração? É isso que a gente tem que entender. Ah, o planeta Terra está se tornando de regeneração. O que significa isso? Ué, significa que você não quer mais ficar só sendo empurrado pela lei de progresso, ladeira abaixo, e que agora caminhar conscientemente. Isso foi só de 2.000 anos para cá, tá? A história da nossa consciência data de 200.000 anos para cá. De 80.000 anos para cá, a gente vem se arrastando. E apenas 2.000 anos para cá, nós tivemos a participação pessoal do Cristo aqui na Terra. Ou seja, ele entendeu o seguinte, já tem maturidade suficiente para eles passarem a escolher e a caminhar com a própria vontade. É esse o grande paradigma que a gente está vivendo. Isso que é a grande dificuldade da regeneração. Regeneração é você querer se transformar conscientemente. E sem tristeza, sem lamuriação, sem angústia, com alegria. Ainda vai querer se transformar e com alegria. Né? Eu acho muito interessante hoje, né? Hoje em dia, você abre a internet, aí você vê assim, receita de como fazer tal prato. Você sabia que era assim que funcionava, que foi pensado para fazer assim, com esse utensílio doméstico? Aí você descobre que você também não fazia daquela forma. E você não sabia, você não leu o manual. Né? Caixinha de leite. Né? A maioria não sabe por que a caixinha do leite, aquela tampinha, né, é deslocada para cima. Né? Não sei se vocês sabem, mas aquela tampinha é propositalmente deslocada para cima. Porque é para você virar com aquela parte para cima, aquela parte da boca, quando você virar a caixa, ela é para ficar para cima, não para baixo. Que ela consegue permitir entrar ar dentro da caixa para sair o líquido. Guedes, pode falar aí, Guedes. Fica à vontade. Boa noite, amigão. Boa noite. Você perguntou aí que a gente quer voluntariamente caminhar para a regeneração. Eu acredito que todos nós queremos, mas, cara, é uma luta íntima muito grande e complicada. Porque por mais que a gente queira acertar, parece que a gente erra 98%. Mas cara, eu estou aqui escutando você falar, aprendendo, estou perplexo e cada vez mais eu aprendo. Amanhã eu dou um tropeço tão grande que nem... É como se tivesse batido com o carro e dado 200.000 cambalhotas, botar a mão na cabeça e dizer, misericórdia. Então, mas olha só quanto que você já evoluiu. Você está se auto-reconhecendo. Esse é o primeiro passo da regeneração. Porque o passo... Sabe como é que a gente fazia antes no passado? A gente fazia assim... Aí teve uma situação que você for resolver o problema, resolveu mal. Criou mais dificuldade, criou mais inimizade, criou mais angústia nos corações alheios para resolver um problema. Dando um exemplo hipotético. Aí você agora está falando, poxa, é como se eu estivesse capotando de carro. A minha intenção era uma e deu tudo errado. Mas você está percebendo que deu errado. No passado a gente nem percebia. Passamos
centenas, milhares de encarnações sem perceber. Caramba, isso estava errado, é? Que estranho, todo mundo fazia. Você entende? A gente não percebe que existe uma forma mais bela e mais pura de viver a vida que o Cristo trouxe à Terra. Claro que ainda estamos prisioneiros a uma série de hábitos do passado. É claro que estamos prisioneiros ainda a uma série de formas de vida. É claro que estamos, mas isso é inegável. A questão toda é, se já estamos percebendo e querendo que seja diferente, nossa senhora, isso já é uma grande evolução. Porque tem pessoas que estão tentando e estão desistindo. A pessoa tenta se esforçar, viu que é uma dificuldade muito grande, desiste, abandona, foge do lar, foge do compromisso, foge disso, foge daquilo outro. É normal. Ele chegou no limite dele, naquela encarnação. Depois, lá na frente, ele vai cair em consciência. A consciência dele vai pesar, ele vai querer viver uma forma diferente. E claro que vai ser cativado por outros corações, ora em forma de cobrança, ora em forma de saudade. O projeto divino funciona. Entendeu? Você mesmo acabou de testemunhar agora que você está percebendo que você está mudando. Todos nós estamos mudando, é inevitável. Existe uma lei de progresso empurrando a gente para frente. O que é a regeneração é que você passa a reencarnar e a observar cada minuto do dia de uma forma diferente. Quais aprendizados eu vou perceber hoje, durante o dia, que eu não percebi ontem? Quais serão as opções que eu vou ter de colocar o meu coração à prova, de ser mais bondoso ao falar, ao reagir em todas as circunstâncias do dia? Em todas as circunstâncias do dia. É no trabalho, é convivendo com alguém, é tropeçando com alguém na rua, é ir comprar o alho, aí tá lá aquela banca de alho, todo mundo se espatifando para pegar o alho na promoção, e aí você pega o melhor alho que a pessoa queria pegar também e você cede e fala, fique para você, eu posso levar um alho maltratado. Eu vou ficar muito mais feliz sabendo que você levou o melhor alho para sua casa e eu não levei para minha. É nesses pequenos movimentos, são nesses pequenos gestos, são nos pequenos exercícios da vida. A gente fica esperando acontecer uma grande coisa na vida. Não fica esperando uma grande coisa, não. A gente não está conseguindo vencer as questões mais basais. Pintou uma pilha gigantesca de louça na pia. Você ficou feliz ou ficou triste? Ao saber que você vai ter que lavar tudo. Você tem que varrer um chão. Você ficou feliz ou ficou triste? Para ter a oportunidade de varrer um chão. É nesses pequenos torvelinhos da vida é que nós vamos dinamizar a nossa consciência. Não é nas grandes feitos, não. Nós não estamos preparados para grandes feitos. Mas são nas pequenas coisas que nós vamos construir consistência. Em querer reconhecer grandeza, projeto, genuinamente reconhecer o que Deus aguarda de mim nessa situação. Como Deus aguarda que eu me manifeste nessa situação? Porque essa é a pergunta da consulta, né? Consultar o Cristo é consultar a Deus. Porque que Jesus obra continuamente em nome do Pai. Então os exemplos... Eu até tinha dado pausa aqui na gravação, que é esses momentos, os momentos fala que eu te escuto, a gente, né, pode ter a liberdade de querer falar e... Vamos lá. Acho que eu fechei. Ah, tá aqui. Não fechei, não. Gente, vamos continuar então na 9ª pergunta, ok? Eu sei que eu tenho mania de voltar um pouco atrás, mas hoje eu não vou voltar, não. Tudo bem? A gente está falando do capítulo... Vou acabar tendo que voltar. Capítulo 9, ok? Dos lugares assombrados. Então, Kardec vem nos explicando e detalhando e fazendo perguntas para um espírito desencarnado, claro, um instrutor, né? Em que ele está explicando, né, sobre os espíritos que já deixaram o corpo físico, qual é a preferência, o que os atrai, se eles ficam em lugares, se essa ideia de lugar mal assombrado tem sentido, se não tem. É nesse aspecto que está sendo essas perguntas. Então vamos para a 9ª pergunta. Deixa eu maximizar aqui a tela, que aí fica mais fácil. Eita, perdi aqui, peraí. Vamos ver se aqui a gente consegue fechar hoje esse capítulo, né? Não sei, vamos tentar. Então vamos lá. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Então,
A resposta. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Então, ele está meio que explicando a essência da busca, mas não a consistência ou a permanência, ok? É isso que ele está tentando dizer. Não é porque ele está falando isso que ele está afirmando a consistência e a persistência daquele espírito naquele lugar, por aquilo que ele se sentia atraído, né? E já compreendemos, cemitério não é um lugar que você vai achar um monte de espírito desencarnado. Ah, mas o espírito não se sente preso ao corpo físico. Não, ele se sente preso à consistência de estar animando um corpo físico através do seu fluido universal, que é o seu perispírito. Quanto mais materializado você acredita que você é, mais você anima essa consciência, mais você anima essa realidade. Com isso, fica mais difícil de você se desvencilhar. Então, por exemplo, você pode chegar em casa, às vezes sem fome nenhuma e não comer nada. Mas às vezes você vai sentar e vai comer, vai fazer uma boquinha e tal, porque pelo hábito. Ah, eu como sempre nesse horário. Ah, eu faço sempre isso nesse horário. Tá, mas aí você vai e desencarna. No dia seguinte, você vai querer fazer tudo naquele mesmo horário. Você vai querer fazer tudo naquele mesmo horário. Não tem que as pessoas ficam anotando as coisinhas assim. O que eu vou fazer essa semana? Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E a pessoa fica preocupada o dia inteiro. Semana toda está preocupada com os papeizinhos que está escrevendo. Você já não está escrevendo num papelzinho? É para você não se preocupar. É só você ler o papelzinho. Ah, mas se eu não estiver preparada? E se eu fizer mal feito? Mas essa é a graça de viver. Como que a sua consciência vai reagir diante de uma situação? Por isso que eu gosto muito de susto, né? O susto é uma coisa interessante. Eu não sei se você já deu muito susto nas pessoas, mas eu, quando era criança, adorava dar susto nos outros. Eu ficava encucado com isso. Por quê? Cada um reage de uma forma diferente. Tem gente que reage atrasada. Tem gente que reage alguns segundos atrasados, não sei por quê. Tem gente que reage violentamente, e geralmente acerta. E tem gente que entra em pânico. E mesmo sabendo que o susto não é uma realidade, mas é um pânico profundo, que a pessoa afeta, o coração vai a mil, como se a vida dela estivesse correndo risco. Ou seja, aquela sensação das outras encarnações, em que a vida dela realmente correu risco, a vida física, né? A vida física realmente correu risco, permaneceu nela. A pessoa continua com medo de perder o corpo físico. Mas um medo extremamente sedimentado. E isso vai fazer com que você, na hora do desencarne, todos vão desencarnar, e todos já desencarnamos milhares de vezes, a gente vai ficar com medo de novo. Você não sabe que a vida prossegue? Você não sabe que você é um espírito imortal? Você não sabe que você vai ficar um tempo sem consciência? Porque o processo de desencarne não é uma coisa simples. Jesus de Nazaré ficou 2 minutos sem aquela consciência plena. Ele passou pelo mesmo turbilhão dos pensamentos. Não sei o que estou falando, não é Emmanuel que fala sobre isso. Então, assim, faz parte da constituição física da escola Planeta Terra. Então a gente precisa desconstruir certos medos. Então, por isso que quando começamos esse capítulo, eu brinquei até, né? Pô, tem um lugar mal assombrado, alguém diz que é mal assombrada. Ninguém tem coragem de entrar lá, pô, aí que eu vou querer entrar, né? Eu adoro entrar num lugar que o pessoal diz que é mal assombrado, que é isso, que é aquilo. Eu adoro, porque... Por que estão dizendo que é mal assombrada? Por que as pessoas estão levando sentimentos lá de medo? Porque geralmente o medo leva à destruição. Não sei se vocês já perceberam isso, né? O medo leva à destruição. Então, será que alguém está com a intenção que você tenha sentimento de destruição naquele local? E a pessoa passa a governar o destino do seu pensamento, do seu sentimento? Como é que você pode aceitar uma governança sobre os fundamentos de quem você é? Então, é claro que temos que trabalhar isso, temos que vencer esses limites, né? Claro que não é fácil. Vamos precisar experienciar várias situações para poder nos libertarmos. E lembrando,
Ah, mas eu quero muito entrar na seara do Cristo. Né? Eu vejo de várias pessoas falando isso. Ah, eu quero tanto desencarnar e trabalhar com os trabalhadores do Cristo. Ok, mas aí você está preparada para beber no cálice que Jesus bebe? Está no livro Boa Nova também, né? A mãe de Tiago e André foi lá reclamar com o Cristo, né? Não, que história é essa? Vai ter o reino? Eu vou querer que meus filhos fiquem à esquerda e à direita do Cristo, né? Ele fala assim, olha, mas temos que checar se eles estão preparados para beber do meu cálice. E ela saiu sem entender e não conseguiu nem aguardar Jesus explicar. Depois o marido dela, que foi encontrar com Cristo, e ele explicou, né? Jesus explicou para ele o que significava beber do cálice. É claro que todas as manifestações divinas na Terra foram perseguidos, foram maltratados, foram assassinados, todos, sem exceção. Todos grandes inteligências. Ah, mas isso era num lugar difícil, um lugar estranho. Ué, como é que você justifica Sócrates? Sócrates foi assassinada. Foi obrigado a tomar cicuta no meio da praça pública porque ele questionava todo mundo e fazia com que os jovens se auto-questionassem sobre a sua própria essência. E, poxa, mas por que você está falando isso? Porque Sócrates é o ministro do Cristo. É um dos ministros do Cristo. E foi despachado por uma missão para desencarnar dessa maneira que ele desencarnou. Então, imagine nós que não somos ministros de coisa nenhuma. Ah, vou entrar para trabalhar com Cristo. Aí você vai, né, e vai trabalhar com Cristo numa tarefa num lugar extremamente complicado. Numa tarefa extremamente complexa. Em locais que você não quer ir até lá. Mas você está sendo convidado, vai lá. E anima sentimentos diferentes para aquelas almas. Você pode fazer isso por mim? Aí Jesus te pede com tanto carinho, você fala, ah, Senhor, não pode ser em outro lugar, não. Você não pode falar isso. Você vai ter que cumprir aonde está sendo selecionado a atividade, né? Então a gente não pode ficar assim, ah, mas eu acho aquele lugar escuro onde estão aqueles espíritos, parece ter monstros, que não sei o quê, eles parecem serem espíritos maldosos, que isso, que aquilo, eu não vou poder ir lá ajudar eles. Ah, mas ninguém está perguntando. Igual aquele princípio, né? Aqueles princípios básicos, né? Compreensão não é pré-requisito para cooperação. Você não tem que compreender. Você tem que primeiro animar a boa vontade de querer fazer. Ah, eu quero compreender qual é o objetivo disso. Eles estão lá assim, eles estão preocupados só com vingança, estão preocupados só com raiva. Para que ficar gastando tempo com eles? Ninguém está te perguntando isso. Então você está sendo chamado para ir lá animar sentimentos, ficar do lado, animando sentimentos diferentes. Você pode fazer isso? É isso, às vezes, o convite que nós vamos receber. Você está preparado para isso? Ah, mas eu acho lá um lugar tão medonho onde eles estão. Eles vivem numa atmosfera de pensamentos tão medonhas, com pensamentos tão torpes, tão alucinados, que chega a dar medo. Não gosto de ficar perto desses lugares. Não gosto. O que adianta fazer isso? Você está só simplesmente limitando os seus potenciais de ajuda. Então nós vamos ter que desconstruir isso, ok? Querendo ou não. Porque fora do corpo físico, por vezes, temos que visitar regiões e até colaborar em regiões onde ninguém quer entrar. Ninguém quer entrar. Mas aquelas almas, por vezes, que estão lá, você conhece. Você tem acesso ao coração delas. E você é a ponte mais rápida para que aquele coração se renove. Você está disposto a colaborar como ponte? Ah, mas eu acho aquele lugar tão esquisito, parece até mal assombrado, parece isso, parece aquilo. Você fica com esse mesmo pensamento, mesmo fora do corpo físico. Mesmo fora do corpo físico. Você não tem nem mais corpo físico. Você não tem nem mais por que ter medo, mas mesmo assim está com medo também. Ainda está com medo. Às vezes o espírito desencarnado não está nem te vendo. Ele está em outra frequência de pensamentos. Ele não consegue te perceber. Você é chamado para ajudar e fica receoso. Ah, acho melhor não, hein? Queria um lugar assim de paz, tranquilidade, um monte de passarinho cantando, harpas tocando e não fazer absolutamente nada. Bem, então isso não é a seara do Cristo, né?
A, a linha de trabalho do Cristo é outra, né? Então vamos lá. Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? Então, que situações pode fazer com que esses espíritos se sintam atraídos para um certo lugar? Né? Então, eis a resposta. Né? A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Né? Às vezes a pessoa está querendo buscar aquela pessoa num sentimento de revide, num sentimento de raiva, encontrou aquela pessoa, ele nem sabe como. Né? Mal sabe que foi o próprio Cristo, que foi o próprio princípio da Boa Nova, dessa grande escola de regeneração, que fez com que almas que antigamente se odiavam se reconhecessem. Ela estando fora do corpo físico, esses dois irmãos, que agora algumas pessoas gostam de chamar de obsessor, e o outro de vítima. São duas pessoas que se amam, que se gostam muito, mas que se odiaram por alguma coisa no passado. E que, de repente, romperam aqueles laços de carinho para se odiarem. Geralmente, os obsessores mais pertinazes são almas que estiveram com contato muito íntimo com cada um de nós, tá? São pessoas próximas a cada um de nós. Então, a simpatia por algumas pessoas, né? Claro, faz todo sentido, mas a antipatia também, né? Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, ou seja, ele gosta de produzir dor, gosta de produzir sofrimento, quer ver todo mundo sofrendo, podem pretender vingar-se de pessoas de quem guardam queixas. Por que ele está falando, chamando alguém de mal e o outro de bom, né? Um é mau e o outro é bom. É justamente porque ambos são qualificados em termos de intenções. Ambos são criaturas divinas. Ambos vão alcançar os últimos estágios da evolução. Fiquem tranquilos, não é nada que alguém foi criado para ser mal, não. A intenção é má. Puxa vida, né? Fez isso assim, assim, aconteceu isso assim, assim no meu destino, e eu culpo essa pessoa, porque eu acho que foi ela o agente do meu sofrimento. E se ela foi o agente do meu sofrimento, ela não está questionando por que Deus permitiu. Porque ela acha que aquela pessoa passou à frente de Deus e fez algo que não podia fazer com ela. Que ela não podia sofrer absolutamente nem nada de ninguém. Ué, mas como é que você vai treinar aquele sentimento da caridade chamado perdão? Se nada acontecer com você. Se nada vai acontecer com você, como você vai treinar perdão? Ah, mas eu perdoo meus parentes. Ah, mas eu perdoo a minha esposa. Ah, mas eu perdoo meus filhos. Pô, mas se você não aprendeu a perdoar, nem sequer quem você diz que ama, como é que você vai poder realmente aprender a perdoar a verdadeira essência do perdão, que é o perdão universal? É claro que você vai ser maltratado por terceiros. É claro que você vai ser desagradado, vilipendiado, vai ser contrariado. É inevitável. Chama-se escola de regeneração. Como é que a gente vai se regenerar, transformar sem esses recursos? Recursos divinos. Ocorre um patrocínio divino para isso. Porque quem fornece energias para aquele corpo físico funcionar é Deus. Nada funciona sem autorização divina. Só que a gente não quer enxergar isso, né? Eu estou falando isso por quê? Porque, por vezes, nós mesmos ficamos com esse sentimento de zangado, aí desencarnamos, e aí ficamos perto de alguém com o sentimento, se eu pudesse, eu pegava o pescoço dela, apertava o pescoço, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Só que quando você está encarnado, você fica falando essas bobagens, de certa forma, o seu raio de ação é pequeno. Quando você está fora do corpo físico, dependendo das energias que você está manipulando, os fluidos que você está manipulando de forma inconsciente, você pode estar provocando uma série de consequências desastrosas, simplesmente por animar uma consciência que deseja vivenciar
as sensações do mal. Esse é o grande problema. Então, uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, e muitos ficam chocados com isso, né? Vários irmãos que chegam lá, zangados, né? Que alguém vai dizer até que parece um espírito mal, que a pessoa está má, está com aquela amargura, com aquele sentimento de vingança. Na verdade, ela não consegue se libertar daquele sentimento. É como se ela tivesse mergulhado dentro de um poço de lama e o pé agarrou. Todo mundo já mergulhou dentro de um poço de lama, né, gente? Todo mundo já entrou assim num brejo, ou um lugar assim. Depois que agarra, cara, e dá aquele vácuo, você não consegue sair. Né? Tem até uma técnica estranha, mas enfim, você tem que cair de frente, né? Você tem que se projetar de frente e sair arrastando, aí você consegue sair da lama. Levantar a perna você não consegue, porque o ato de levantar a perna é dobrar o joelho, é empurrar a massa de lama para cima. Igualmente o pé, né? O pé vai tentar levantar uma massa de lama. Você não consegue sair. Então tem certos sentimentos que a comparação faz sentido. Tem certos sentimentos que depois que a gente entra naquele clima, a gente não consegue se libertar. E por vezes somente com uma conversação, com um atendimento fraterno. É um atendimento fraterno, né? Toda reunião que ocorre, o princípio de psicofonia focada em desobsessão, é, na verdade, fazer com que a gente se liberte dos sentimentos que nós não gostamos de vivê-los. Esse é o problema. Ah, mas como assim ele não gosta de viver aquele sentimento? Não, ele está sofrendo cada vez mais com aquele sentimento. Aquele irmão querido, aquele parente querido do passado. Por vezes ele está num sentimento, num buraco danado de sentimentos equivocados, e não consegue se libertar. Não é por falta de vontade, não. É porque realmente passou do limite. Passou dos limites do bem-estar. Então, se sentir chateado, entristecido, é uma coisa. Se sentir com o sentimento de que alguma coisa deveria estar funcionando para reequilibrar, é outro sentimento. Agora, você falar que você quer provocar o mal em alguém para se sentir equilibrado e manter esse pensamento durante muito tempo, que o pessoal chama isso de vingança, é um absurdo. É um absurdo de sentimentos que, infelizmente, criam amarras para a nossa consciência, que depois desse imbróglio todo a gente não consegue sair. Essa é a verdade, a gente não consegue sair. Sem ajuda a gente não consegue. Então é muito importante a gente conhecer que a nossa própria consciência pode vagar por regiões. Ah, mas por que você está falando isso? Você está falando que então nós somos obsessores, que nós somos maus? Todo mundo é obsessor. Você deve estar obsidiando alguém encarnado. Você só não tem consciência. Todo mundo é um pouquinho psicopata. Todos nós somos um pouquinho psicopata. A psicopatia, a essência da psicopatia é você viver alguma coisa fora da sua essência, certo? Alguma coisa vivendo fora da sua essência. Então, em todo momento que a gente está vivendo fora da nossa essência divina, nós estamos escolhendo viver uma psicopatia. E nós temos inúmeras doenças psíquicas, né? Que são ligadas a formas, pensamentos contrárias ao bem, contrárias à paz, contrárias à harmonia. E a gente tem que perceber isso e ir buscando se tratar. Mas, como foi comentado antes aqui, né, sobre o pecado, existe uma explicação sobre o pecado que é a mais genial de todas, que eu ouvi de Chico. Né, acho que é lindo os casos de Chico Xavier que está narrando essa história, em que perguntaram para ele assim: Chico, como que você poderia descrever para a gente de maneira simples o que é o pecado? O que é o pecado? Aí ele pega e explica assim: o pecado é simples, gente. É igual um cachorro raivoso correndo atrás de você. E você quer fugir dele, mas chega um momento que você fala assim: ai, por favor, me pega. Tô doido que você me pegue. É aquela relação que a gente ainda tem com os nossos hábitos do passado, com o que a gente sempre acreditou que é o mais certo. Né? A gente tem esse problema. E boa parte das manifestações do que a gente classifica hoje como mal ou como vingança está relacionado
a essas formas de pensamento e essas formas de compreender a vida, né? Porque a gente sempre colocou no estandarte máximo a ideia de justiça humana. O que é maior que tudo para a maioria das pessoas? Justiça. A pessoa nem sabe o que é, mas ele fala que a justiça é a coisa maior, mais importante de todas. Aí vem o Cristo e explica. A primeira lei dos 10 mandamentos é uma lei de amor. E ela está acima de todas as outras coisas. Então a lei está explicando. A lei de amor é a mais importante que tudo. E Jesus sempre colocou acima de tudo, e tem essa confabulação nessa conversa entre Jesus e os discípulos, lembrando um pouquinho da página inicial, né? Quando Jesus não condena aquela pessoa que foi pega em adultério, os discípulos foram atrás dele, tá? Senhor, que história é essa? Você não quis condenar em público? Eu até entendo, mas pô, nem em particular você falou que ela estava errada, não? Por que você não acusou ela, Senhor? E sabe quem foi perguntar isso? João. O João evangelista foi perguntar isso para ela. As pessoas ficam achando assim, nossa, os discípulos do Cristo eram incríveis. Não eram não. Estavam vagueando pelos mesmos problemas que nós vagueamos. As mesmas dificuldades. João evangelista perguntou para o Cristo, Senhor, por que você não acusou ela e não condenou essa meretriz? Ela tem que sofrer pelo pecado dela. E o Jesus pega e explica, mas João, por que você está animando essa intenção de querer punir essa irmã? Querer punir e maltratar ela? Por quê? Porque está escrito. Está na lei. Mas o que diz o seu coração, né? A lei está escrito isso. O que está dizendo o seu coração? O que é para fazer? Então, mesmo naquela época, eles vivenciavam essas contrariedades, essas coisas de duplicidade. Como é que você pode estar convivendo com alguém que o tempo todo está animando sentimentos de exemplos diretos, de amor por todos? E aí, quando vai tocar num assunto que você é contrário, você quer promover sofrimento, você quer promover dor. Não nos esqueçamos. Na Samaria, quando Jesus... Porque a maioria esquece, né? Esquece de ler alguns versículos antes da Bíblia. Quando Jesus está para visitar Samaria... Desculpa fazer esse parênteses aqui, tá, gente? Só para exemplificar que essa questão de espírito mau é uma grande bobagem. É a mais pura ignorância sobre sentimentos e pensamentos mais louváveis. Isso é a manifestação do mal. Então, quando Jesus estava para visitar Samaria, lá os samaritanos, ele pede para passar pela Samaria, uma região desértica, difícil. E os samaritanos já era uma tribo que já tinha brigado com eles há muito tempo. Há muito tempo. A coisa ficou ruim ali entre eles. Eles não se davam bem, se odiavam, na verdade, né? Uns rezavam no poço de Jacó e outros diziam que só podia rezar lá lá em Jerusalém, né? Só podia rezar em Jerusalém. Uma briga danada. E Jesus pede para passar por lá, pela Samaria. Só que o que todo mundo esquece é de ler os versículos anteriores, em que Jesus pede a João, João, você podia preparar essa viagem para a gente? Senhor, você quer passar pela Samaria? Você tem certeza? Narração do próprio João, tá? João depois reconheceu as bobagens que ele falou. E percebeu o ensinamento que Jesus deu para ele. Mas, Senhor, você tem certeza? Esses samaritanos não vão nos hospedar, não vão nem dar água, nem comida, nem lugar para a gente parar, lugar nenhum. E pela tradição hebraica e judaica, você era obrigado a dar apoio a quem está viajando. Especialmente se é da mesma tribo, dos mesmos grupamentos. Eles se dividiram, mas você não podia negar ajuda. Mas entre esses dois grupos, eles se negavam, um ajudar o outro. Então, Jesus vai e insiste, João, por favor, quero tanto. Aí, João, tudo bem, eu vou lá perguntar. Aí João foi na frente e foi perguntar se eles iam dar apoio. Descobriu que não iam dar apoio e voltou para falar com Cristo. Senhor, olha só, eles disseram que eu não vou ajudar, não. Quer que eu vá agora, faça uma prece a Deus e peça para descer fogo e queime todos eles, acabe com todos eles, Senhor.
Aí Jesus olha para ele e fala assim: não, João, não precisa não. Não precisa não, tá tudo bem, tá? Porque na tradição bíblica do Velho Testamento, narra-se isso nas leis de Moisés. Quem não desse apoio e guarida estaria sob os riscos de sofrerem as punições divinas, em que iriam descer bolas de fogo, iriam queimar todos eles. Gente, eu não estou inventando isso não, tá? Está escrito na Bíblia. João Evangelista pediu ao Cristo se podia orar a Deus. Ele percebeu, Jesus é bonzinho demais. Deixa que eu ore então por você, Senhor. Porque você não precisa cometer esse erro, né? Deixa que eu cometo por você. Vou orar para Deus e vou mandar queimar todos eles agora. Acabar com tudo. Posso? Quer que eu faça isso? Aí Jesus, não precisa. Aí chega lá no final, a gente descobre quem era o mais nobre da história. Quem era o mais nobre da história? Alguém da tribo dele? Não, alguém da Samaria. Né? A parábola do bom samaritano. Essa lição toda foi para João. E para todos nós. Você possui um mal dentro de você, umas convicções doidas dentro de você, que você reage mal com os outros e não percebe. Não tem a ver se alguém bateu em você, se alguém assassinou você, arrancou um dedo, arrancou um braço, arrancou o retrovisor do seu carro, furou seu pneu, arranhou, pintou a sua casa com a coisa esquisita. Não importa qual é o motivo, você vai reagir mal porque você acha que é o certo. Só para vocês entenderem a origem do pecado. O pecado vem do teatro grego. Pecado era encenado no teatro grego. Então eles provavam para as pessoas do público que alguém, quando criava uma ideia fixa e seguia uma ideia fixa, ele não pensava nas consequências daquela ideia fixa. Ele só queria se reportar e seguir uma ideia fixa. E isso era extremamente perigoso. Então todas as culturas da Terra foram abençoadas com essas informações. Até os gregos receberam informações mais lúdicas e muito mais evoluídas moralmente, mas foi difícil a absorção. A gente não quer largar a esses conceitos, que a gente acha que isso é a nossa essência. Ah, mas isso aqui que eu penso é essencial. Cuidado! Tem a ver com o progresso de todos? Tem a ver com a bondade de todos? Senão, você pode estar agindo mal sem perceber. Se você conversar com um espírito desencarnado, que ele está com objetivos do mal, de querer se vingar, ele chega para você e quase te convence. Você não acha que é justo, não? Fazer isso? Ele fez isso, você fez assim comigo, você não acha que é justo, não? Como é que você fala a pessoa que não é? O conceito dela de justiça é maior do que tudo. Ela considera que aquele princípio que ela está vivendo, que ela acredita que é justiça, é o mais importante. Aí como é que você vai chegar para ela assim e falar o seguinte: olha só, o Cristo nos ensinou que acima da justiça existe o amor. E o amor deve vir sempre primeiro. Porque se você não ama, a chance de você ser injusto é enorme. É difícil entender essa frase, é difícil entender esse princípio. Então, todas as vezes que nós observarmos espíritos classificados como maus, como injustos, querendo se vingar, entenda, não tem diferença nenhuma para cada um de nós. Nós somos assim. A gente só não está brigando pelo que a gente acha que acredita que é o certo. Então, observe com calma o que você acredita que é o certo. E tenha coragem de abdicar desse princípio do que você acha que é o certo. Não, agora eu quero viver o princípio do Cristo. Eu ainda não consegui me libertar desses princípios que eu tenho, mas eu quero viver o princípio do Cristo. Eu quero ter experiências do amor. Eu quero ter experiência em amar. Eu quero ter experiência em renunciar. Eu quero ter experiência em servir e não ser servido. E que alguém me maltrate, e que eu quero aprender a ter experiência em perdoar, em compreender as imperfeições alheias. Isso é muito difícil, gente. Não é simples. Porque senão sempre vamos reagir mal. O reagir mal às situações da vida é que classifica a pessoa como um espírito mau. A pessoa não vê sentido na vida, não vê outro sentido a não ser se vingar. Isso que é o grande problema, né?
Desculpa ter dado essa volta toda, mas eu só queria explicar isso aqui, senão fica parecendo que existem espíritos bons e existem espíritos maus. Não é a intenção das suas ações. E o que mobilizou você a escolher aquela intenção, né? Então, só para retornar aqui, que circunstâncias pode induzir que certos espíritos desencarnados queiram buscar um certo local? Simpatia por algumas pessoas, né? A pessoa sente saudade do outro, vai querer se aproximar. Muitas crianças passam mal, ficam muito adoentadas quando são muito crianças. Às vezes são parentes que sentem muita saudade e quer estar próximo. E às vezes é permitido estar próximo, mas a pessoa não percebe que está fazendo mal à criança. Mas a pessoa sente uma necessidade irrefreável de estar próxima e por vezes é autorizada. E às vezes se aproxima de uma maneira totalmente desequilibrada. Estou falando do espírito desencarnado, tá? Com saudade de quem está reencarnando. Então, entretanto, nem sempre anima intenções louváveis, intenções boas. Então ele acabou narrando aqui quando temos intenções contrárias. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Aqui já estamos falando de espíritos que estão sendo guiados, amparados, para que a gente possa despertar, porque por vezes a gente não aceita. O que eu fiz não estava errado. Não estava errado, porque eu achei que tinha que fazer aquele crime mesmo. Aquele crime, eu tinha que cometer aquele crime. Aquele crime foi importante. A pessoa começa a se justificar. E por vezes nós somos obrigados a estar naquele local para recondicionar nossa consciência. Aí vem uma nota de Allan Kardec, em que ele trata disso, né? Ele cita na Revista Espírita uma história de um danado. Né? Uma história de um danado. Ok? Desculpa, gente, não conseguimos avançar para outras perguntas, mas eu acho que foi interessante para a gente tratar de assuntos que a gente tem que desmistificar na nossa cabeça, né? E quem tiver curiosidade, só botar no Kardeciopedia esse tema aqui, ó, História de um Danado, e você consegue ler da Revista Espírita esse Kardeciopedia, já expliquei para vocês, né? Eu não sei se todos viram. Se eu botar aqui Google ou qualquer outro pesquisador, né? Kardecpedia. Aqui, ó, Kardecpedia. Estude as obras de Allan Kardec. Aí aqui você também consegue acessar, tem via aplicativo também, tá? No celular. Você pode instalar o aplicativo e fazer buscas, né, nas revistas espíritas. Porque, lembre-se, o compêndio do estudo do Livro dos Médiuns é baseado em muitos recortes das revistas espíritas, né? Da revista editada por Allan Kardec. Então, se você colar aqui a frase... Eu me perdi aqui, calma aí. Se você colar essa frase aqui, ó, História de um Danado, 1860, foi na revista de 1860. Se você botar isso aqui e mandar buscar... Aqui, ó, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Olha como se chamava a Revista Espírita, tá? Se chamava Jornal de Estudos Psicológicos, ok? História de um Danado. Aí você clica aqui e você vai conseguir ler em diversos idiomas, tá vendo? Já tem português, francês, inglês, espanhol, alemão, italiano, isso aqui eu não sei o que é isso aqui, russo, já tem russo. Aqui, se eu não me engano, é japonês e coreano. Agora não me recordo agora. Então tem bastante já opções aqui. Tem como você clicar nesse azinho aqui, ó, e mudar o tamanho da letra, né? Tem browser que permite você ativar o modo leitura, né? Eu gosto muito de acessar, mesmo no celular eu boto aqui modo leitura. Aí eu vou só lendo o texto aqui, ó, dá para ler o texto e tal. Aí você vai, ó, História de um Danado. Ficou com esse nome esquisito aí pra gente, em português. E aí você pode ir lendo aqui e tal, vai embora. Se você achar que tem algum trecho esquisito, aí eu recomendo você voltar lá e botar em francês, né? Botar o original em francês e
você pode até comparar, né? Os dois idiomas, bota um do lado do outro. Você coloca assim um do lado do outro, e aí você pode ver aquele trecho da frase que você achou estranho, né? E você, quer dizer isso. E você pode, né? Se você achar que a tradução ficou meio esquisita, mas aí só para quem tá muito preocupado aí com a escrita, né? Às vezes pega meio pesado, a gente sabe que a tradução influencia, né? Tá bom? Então, quem quiser, quando ele cita, né, nos estudos, acessar a revista, a gente tem essa facilidade incrível do Kardecpedia, a gente pegar e abrir aqui assim a história e ler esse recorte todo que ficou na revista, né? Você olha o volume de coisas escritas na revista Espírita, você fica impressionado. Como é que esse homem produziu tanto material escrito numa época que não tinha recurso nenhum, né? Ele tinha que escrever tudo à mão e depois digitar para poder ir para a revista. É impressionante. É um volume, uma dedicação assombrosa, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Temos aí uns minutinhos a mais. A gente vai parar aqui, tá, gente? Na pergunta, avançamos só a 9ª pergunta, desculpa aí, mas semana que vem a gente continua na 10ª, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Só refletir. Brava. Vai todo mundo essa noite faz aquela consulta. Senhor, puxa vida, tá brabo, não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo, não estou conseguindo me superar nisso, superar naquilo. Como que eu melhor posso agir, reagir? A gente vai mudando a nossa consciência aos pouquinhos. De forma consciente, né? Esse que é o grande desafio do mundo regenerado. É aquele mundo que todos estão buscando se regenerar conscientemente. E com relação a esses aspectos, né, que foi tratados aqui, com relação aos espíritos, né, ficarem prisioneiros a certos lugares, né, ficarem às vezes até em processos de punição, né? Você vê aqui, ó, é para eles como se fosse uma punição. Ele não quer mais ver aquela situação, ele não quer estar mais naquele local, porque ele não quer que aquilo seja um gatilho para ele lembrar daquele crime que ele cometeu. Mas por vezes ele precisa lembrar. Ele precisa ver a situação, ele precisa ver que, poxa, né, que estava errado mesmo. E parar de ficar distorcendo a própria história, né, contando o contrário. Pode falar, pode falar, Guedes. Fica à vontade. Você fez um comentário muito interessante. Muitos de nós, mesmo sendo espírita, temos medo de desencarnar. E você falou como a gente tem medo de desencarnar, a gente fica preso à matéria aí e penando um pouquinho, né? É necessário a gente começar a ter um pouco mais de fé, né? E não passar a não ter medo, confiar, senão agarra, né? Com certeza, mas assim, não é algo que você tem que ficar pensando e preocupado nos minutos antes de desencarnar. O que eu estou tentando explicar é que a gente tem que tentar ganhar essa forma de viver em todos os minutos da vida. Às vezes a gente fica meio prisioneiro a aspectos da vida mais do que deveria. Não estou falando para ninguém abandonar trabalho, abandonar suas obrigações, não é isso. Mas a pessoa, por exemplo, vai fazer uma obrigação do lar. Nossa, que coisa chata. Eu queria estar em nosso lar, viver uma outra realidade. Eu digo até mesmo para quem é espírita, tá? Eu queria viver outra realidade. Eu queria, na verdade, não ter que estar fazendo essa tarefa. Eu não queria estar fazendo isso, não queria estar fazendo aquilo. Tudo que a gente foge da realidade do projeto Filho do Homem, o projeto Filho do Homem é do Cristo. Né? Jesus se intitulava o Filho do Homem. Ele nunca falou, sou filho de Deus. As pessoas falavam que ele era filho de Deus. Ele nunca falou assim, eu sou filho de Deus. Ele nunca falou isso. Ele sempre se intitulava como Filho do Homem. Ou seja, ele está vivendo a experiência no ambiente corpo físico. Há uma necessidade para isso. Você gasta um grande volume de processamento mental para processar imagens,
para processar movimentos. Tudo isso há um motivo, senão Deus estaria construindo projetos e experiências em vão. Não tem nada em vão. Todas as experiências, quando você passa a cumpri-las com cada vez mais carinho, com mais afinco, com mais afeto, em tudo que você faz, em todas as suas ações, você passa a santificar todas as suas ações do dia a dia. E santificá-las quer dizer que você está fazendo por amor. Eu vou fazer as coisas por amor, mas não por obrigação. Nossa, tem que trabalhar porque eu tenho que pagar conta. Tem gente que se não tiver nenhuma conta para pagar, a pessoa não tem mais sentido de vida. Então a pessoa só trabalha por causa do dinheiro. Então se não houvesse uma necessidade, nem sequer para se alimentar, nem sequer para beber água, nem sequer para pagar com nenhuma conta, ele não via necessidade de viver, só que aí surge o problema, né? Quando a gente desencarna, a gente não tem essas obrigações. Então, houve algum descuido ao lidar com esse dia a dia. Essas obrigações, na verdade, são uma forma de conduzir a nossa consciência. Foque mais atenção nisso. Faça com mais carinho. Faça com mais zelo, com mais empenho, com mais alegria. Transforme, por onde você passa, um canteiro de flores, de paz e harmonia. Em todas as ações que você se compromete a fazer. Então, não é questão de, eu sei que eu não devo ter medo de desencarnar. Não é questão, não é isso. O nosso medo que vai acontecer quando a gente desencarna é, por que eu não aproveitei coerentemente a vida? Esse é o maior medo que a gente deveria ter. Porque é a maior sensação que nós vamos ter quando desencarnar. Puxa vida, eu podia ter feito isso e não fiz. Eu podia ter feito isso assim, assado e não fiz. Eu podia ter me empenhado um pouco mais minha consciência a fazer as coisas do dia a dia por amor. E não porque eu estou me sentindo obrigada. E não porque eu acho que existe uma orientação para conduzir as consciências. Porque, na verdade, não é assim que funciona. É um estímulo. São constrições para nos estimular. Para a gente entender, faça por amor. Não é só obrigação. Então, é esse o grande problema, né, da nossa consciência, de não querer viver o todo, o absoluto. A gente meio que fragmenta a vida e passa a viver a vida mecanicamente. Então, o conceito da Boa Nova é querer viver o contrário, querer viver o todo. Viva a experiência completa. Como você podia agir com isso aqui com mais alegria? O controle da televisão caiu no chão, soltou a pilha e está falhando a pilha, começou a corroer ali dentro. Aí você pensa, puxa vida, bem que eu podia botar um alumínio. Eu boto um alumínio ali no finalzinho, naquela mola. O alumínio conduz eletricidade melhor. Vai ter uma área de contato melhor. Vai desgastar menos essa pilha. E todos não vão passar por esse sofrimento que eu estou passando. Eu vou poder contribuir com todos. E vou estar sempre preocupado em fazer o máximo para todos. E aquela sensação de alegria, de poder estar fazendo para todos. Porque quando a gente deixa o corpo físico, acabou, você não tem mais corpo físico. As coisas simples do dia a dia que você pode fazer, você não pode mais fazer. O maior medo que a gente vai ter não é de morrer, é de não ter feito o que nós poderíamos ter feito e nós nos empenhamos. Não nos empenhamos, entendeu? Acho que essa que é a maior provação, uma privação, né? Privação no momento do desencarne. As pessoas ficam falando assim, na hora que eu tive uma sensação de quase morte, toda a minha vida passou pela frente na minha cabeça. É porque você está tentando rascunhar o que você deixou de fazer. Esse é o grande problema. É o que a gente para pensar também quando a gente sai do corpo físico durante a noite. Meu Deus, o que eu estou deixando de fazer? Já viu que as pessoas ficam assim, eu estou com uma sensação estranha, parece que eu esqueci a chave em algum lugar. Eu estou com a sensação que alguma coisa eu esqueci do que eu estou fazendo, que eu tinha que fazer. Já viu que as pessoas que às vezes ficam com essa sensação? Geralmente é assim que acorda. Parece que esqueceu alguma coisa. Aí ela vai e acha a chave. Eu acho que era a chave. Aí ela dá uma explicação física para uma sensação que não é física. O que eu estou deixando de fazer para a construção da minha consciência em termos de amor e sabedoria? Que tipo de experiência que eu estou fugindo? Né? Gente, o tempo acabou. Acabou mesmo. Eu vou ter que abrir uma outra sala só para a gente fazer a prece. Desculpa aí.
Faltam alguns segundos. Vou abrir a nova sala aqui, só um minutinho. Ok. Desculpa aí ter alongado mais do que planejado, mas é importante a gente, nas reuniões de estudo, tentar construir percepções diferentes, sentimentos diferentes, especialmente aqueles que a gente acha que já estão consolidados, né? Ah, para mim eu acho que a vida é isso. Ah, para mim eu tenho certeza que é isso. Tudo que você tiver, fala assim, eu tenho certeza que é isso. Revisita os conceitos, porque a gente sempre tem como melhorá-los, né? Esse é o processo, estar consciente que o mundo de regeneração são aquelas consciências que estão continuamente buscando se aperfeiçoar, se aperfeiçoar indefinidamente, sem pressa, sem tristeza, sem amargura, e sim com muita alegria, né? Então vamos para esse encerramento. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para estudarmos os Seus exemplos de amor, de sabedoria, a guiar as nossas consciências, guiar os nossos sentimentos, para que possamos realmente alinhar a bússola dos nossos destinos para as direções que levam ao Pai, para que possamos então orbitar cada vez mais próximos ao Uno, à unidade divina. Obrigado, Mestre, por todos os recursos que nos são ofertados, por esse esclarecedor que é a doutrina espírita, a fornecer novos panoramas, novas formas mais sofisticadas de sentimentos e pensamentos sobre o teu Evangelho, sobre essa boa notícia, nesse grande trabalho de regeneração, de renovação de cada um de nós. Obrigado, Mestre, por tudo. E assim damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, do Livro dos Médiuns, na sua paz e harmonia. Que assim seja.